ela se transforma em café. Tá. Vai pegar mais. Acho que já tá. Já? Já. Mas aí estão informando os meus seguidores. Aí não entrou ninguém. Agora entrou uma pessoa. Agora vê, será que dá para esse enfocar? Não, dá para ver. Ó. Tá vendo quem entrou foi Gisela. Agora entrou Kel Figueiredo. Entrou. Tô seguindo. Oi, tudo bom, gente? Tô vendo vocês entrando aí. Gazate. Tavoy. Já, daqui a pouquinho, vai entrar o copeiro Marcos Pedrosa para a gente bater um papo sobre saúde do homem. Estou vendo muito homem chegando, estou vendo mulher também. Mulher, fique à vontade, viu? Podem chegar para participar desse papo, embora a gente sabe que vocês não têm que ter responsabilidade nenhuma sobre a saúde do homem. Já vai chegar o Marcos? E Gi, vai entrar também? Olha aí. Olá. Olá, Ivan. Bora. Tá me enxergando? Tá me ouvindo? Já tá meio escuro, viu? Mas se ajeita aí que a gente já tá lhe vendo. É o tempo que chega. Eu tô ligado. A gente vai começar meio informal, porque eu fiz a tarefa de casa, Ivan. Preparei meio que um roteiro com os hot points aí, com a chapa quente, né? Hot point é mal demais. Aí eu vou imprimindo. O tempo que você se organiza é o tempo que Gisela entra também, aí o pessoal super for entrar, já tem tração. Eu fiz um pit stop em casa, estou entre a agenda do Ministério da Saúde e uma agenda externa, né? Já me apresentando, meu nome é Marcos Pedrosa, também conhecido como Marcos Asas aí pela banda de Pernambuco, porque eu tenho uma trajetória de poeta, de também militância social e tal, e na universidade. E estou aqui em Brasília como médico de família e comunidade na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, trabalhando em periferias urbanas aqui. E aí, 2 de janeiro, passei a compor a equipe do Ministério da Saúde a partir de um convite do secretário da Atenção Primária, Onésio Fernandes. E aí, pô, você chamou para esse papo, eu acho que é um tema super interessante e que, enfim, já agradeço o convite e louvo aí a iniciativa do mandato. Vice? Beleza, Marcos. Fico feliz também de falar contigo. Esse tema da saúde do homem é um tema, enfim, para mim é muito caro por motivos muito óbvios. Né? Eu, enquanto homem, estou justamente com 47 anos, naquela idade em que, se você está vivo ainda, tem que começar a prestar atenção. Se não prestou ainda, se já não está se cuidando, eu acho que quando a gente passa dos 45, 46, é importante dar um freio de arrumação na vida. Né? E eu, enfim, demorei muito para fazer meus exames, passei anos sem ir no médico, sem ir na médica. Enfim, fiz tudo em dezembro do ano passado. Vou começar da minha experiência. Fiz tudo em dezembro do ano passado. Olhei assim os resultados dos hemogramas. Aí eu já vi que tinha um negócio assim meio errado, né? Sabia que não estava muito nos trinques, essa coisa de colesterol, de glicerídeo. Aí eu escondi, eu fiz uma coisa meio presepada, viu? Vou confessar. Eu escondi meus exames em dezembro, porque eu peguei o resultado, já era na véspera do Natal. Aí eu disse, eu vou guardar esse exame, eu já vi que está ruim e vou segurar até o carnaval. Aí trinquei o carnaval, passei janeiro, trinquei o carnaval, quando foi segunda-feira, depois do carnaval, aí eu fui clínica, fui no cardiologista, enfim, tragédia. Passaram um monte de remédio, mas todos e todas, eu fui médicos e médicas, todo mundo, enfim, delimitava que a questão era estilo de vida, então estavam lá com as vidas adulteradas. Todo mundo mandou eu fazer regime,
todo mundo mandou fazer exercício. 8 meses depois, ok, fiz as taxas de novo, está tudo em cima. Tu conseguiu fazer mudança de estilo de vida, velho? Chegou novembro, eu liguei para Cariri, do doutor Rodrigo Cariri, que também Ah, mas só uma coisa. Você conseguiu fazer mudança de estilo de vida de forma sustentada? Isso é um grande desafio na saúde, cara. o maior desafio eu estou enfrentando agora. Porque eu estava comentando que você comer direito, fazer exercício de março até novembro, é menos difícil, dá para fazer. Agora, de novembro até março, vai começar agora o meu grande desafio. Eu perdi o peso que eu precisava perder, minhas taxas todas baixaram, estou sem tomar nenhum remédio, estou me conduzindo com alguma seriedade de segunda a sexta, sábado eu dou uma escapulida e tenho mantido assim, tanto o exercício quanto a alimentação saudável. Final do ano agora está sendo um grande desafio, mas vai dar tudo certo. Mas o que eu ia lhe dizer, para poder passar a palavra, é que quando chegou novembro azul, eu estava cheio de moral, né? Só para eu falar agora do novembro azul, porque eu estou todo dentro do esquema da saúde, e a pauta que vem da maior parte dos sujeitos, que tem falado sobre o novembro azul, é a pauta do câncer de próstata, que de fato, como o próprio Ministério da Saúde já disse, é um problema grave, é a segunda causa-morte dos homens, mas Cariri já me alertava. E o documento do Ministério da Saúde que você mandou traz com muita negritude, é que aquele pavor, aquela coisa assim, 40, quando era pequeno, 40 anos, vão meter o dedo no seu caneco. E aí me parece que não é exatamente assim. Não precisa mais você achar que com 40 anos você obrigatoriamente vai ter que fazer o exame de toque retal. O que você tem que fazer é exame, né? Você tem que saber como você está. E aí, já com o Gi chegando, nosso intérprete de Libras, eu te passo, mano. Ô Marcos, esse tabu todo que envolve o exame de toque, ele não precisa mais ser um tabu, né? Tanto porque nem o rastreamento não é mais indicado há muitos anos, que as autoridades sanitárias já entendem que não tem que estar fazendo exame em 100% dos homens, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa irrelevante. A gente precisa prestar atenção. Qual o grande desafio para quem está hoje na gestão da saúde, entendendo a especificidade da saúde do homem para lidar com as questões que envolvem o Novembro Azul? Então, você me trouxe pontos muito interessantes aí na tua fala inicial, sabe, Ivan? Porque, primeiro, tu parte da tua trajetória, da tua experiência enquanto homem que foi instado pela vida a refletir sobre o seu autocuidado, sobre o modo como você leva a vida e sobre os modos que a gente pode morrer. A probabilidade tem as suas explicações, porque eu acho que essa é uma questão. A morte é um fato biológico, né? A causa de morte é que é o tema. Então, causa externa, doença crônica, morte com sequelas de doença cardiovascular, que trazem muitas discapacidades, doenças pulmonares. Então, assim, talvez a gente possa refletir que tem uma relação bastante direta entre o modo como a gente vive e o modo como a gente talvez vai morrer. Sempre pode ter um acidente, uma causa externa no meio. Mas tratar disso sem ser como um tabu, mas de forma positiva, buscando a promoção da saúde, que a gente não veja isso como um limitador do fardo da morte, mas como é que você quer passar o tempo que você vai ficar por aqui. Acho que a noção de saúde que a gente traz parte daí. E quando a gente vai pensar no rastreamento e nas estratégias, como isso se traduz para a população, eu acho que tem duas coisas em relação ao Novembro Azul que a gente podia começar a falar. A primeira é que essa abordagem de um mês colorido centrado em uma doença, um câncer, que de fato tem uma importância epidemiológica, tem que ter linha de cuidado, tem que garantir diagnóstico em tempo oportuno, acesso a exames. O cidadão ele tem que cobrar isso, né, junto ao seu legislador,
na capacidade de fiscalização que o legislativo pode ter na implementação de políticas. Isso pode ser objeto, muitas vezes vai para DPU, pô, Defensoria Pública, Ministério Público, e vem bater no Ministério da Saúde ou Secretaria Municipal barreiras de acesso, né? Então, pensar que tem esse papel de olhar o autocuidado, que é você pensar como que é a sua própria vida e que modos eu posso viver melhor e mais saudável. Abordar só câncer, só a próstata é uma perspectiva muito reduzida do homem e da masculinidade. Acho que é a primeira questão. Não dialoga com as principais causas de morte, nem de adoecimento, nem de problemas de trabalho, nem de queixas, entendeu? Nem de problemas sociais. Então, dores, por exemplo, físicas, são os principais responsáveis por afastamento do trabalho junto ao INSS. A gente fala tanto de orçamento, né, e do gasto da Previdência Social, mas auxílio-doença consome mais recursos do que aposentadoria, junto à Previdência. Importante lembrar disso. Junta aí também os transtornos mentais, transtornos de ombro. O homem ele é mais irresponsável no cuidado da saúde, né? Exato. E aí a gente tem que enfrentar as barreiras, né? No linguajar feminino. Mas homens, às vezes, passam anos sem problema e se orgulham muito disso, né? Não sei, eu nunca tive um resfriado, nunca mais eu fui no médico, sei nem onde é o caminho do hospital. Me parece que existe parte da masculinidade tóxica, talvez, essa coisa de evitar o cuidado, de trazer o cuidado como se fosse uma coisa menos masculina. Você percebe isso também? Sim. Isso que você traz, a gente teve um seminário recentemente sobre paternidade e cuidado. Foi até em Recife, uma parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Federal de Pernambuco. Foi um seminário internacional, tinha países do Mercosul, foi um evento bem interessante, discutindo paternidade, cuidado. Tem uma questão que é bem intersetorial, porque, veja, primeiro que cuidado, quando a gente fala de cuidado, a gente fala muitas vezes do cuidado do outro, né? De quem precisa de cuidado. Os homens muitas vezes não se colocam nesse papel, junto às suas famílias, junto aos seus filhos, junto à mãezinha que está velhinha e necessita de cuidados, ao pai, ao irmão com deficiência. Então, assim, refletir sobre quem é que cuida no Brasil também é falar de saúde do homem, entendeu? O cuidado, ele é feminino, negro, né? Em geral, não remunerado. Como resposta a isso, o Ministério da Saúde está participando de um grupo de trabalho interministerial que está montando a Política Nacional de Cuidados, é uma inovação. A gente tem saúde como direito, mas cuidado não está estabelecido como um sistema, como uma política, como uma rede. E a Laís Abramo, a querida Laís Abramo, secretária de Cuidado, né, secretária nacional de Cuidado do Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o Ministério da Mulher, lideram, são 18 ministérios, e se fez um mapeamento do cuidado, pensando, por um lado, quem cuida, do outro lado, quem precisa de cuidados intensivos para as atividades diárias. Estamos falando de crianças, de pessoas com deficiências, ou com necessidades transitórias também, e pessoas idosas, ou que também necessitem. E, em geral, quem cuida é a mulher. Em geral, negra, em geral, trabalho doméstico não reconhecido, que impacta, quando você vai ver as mulheres que estão desempregadas, a principal causa de não buscar emprego não é não ter tempo para procurar emprego porque é responsável pelo cuidado de algum parente idoso ou de crianças. 40%. Então, criar políticas que apoiem um modelo de paternidade, de parentalidade e de, na verdade, de cuidado responsivo, assim, desfamiliarizando o tema do cuidado também, porque muitas vezes quem cuida é um tio, é um vizinho. Existem relações de cuidado, né? Que tem que envolver alguém que precisa e alguém que pode oferecer, pode ser institucional ou pode ser comunitário ou familiar. Então, isso é uma
área que o Ministério da Saúde participa, que a gente está muito empolgado. E pensar a saúde do homem, bicho, tem a ver com isso, pensar violência, morte por causa externa, esse modo de valorizar a masculinidade, que valoriza comportamentos de risco ou de baixa prudência. Não sei se você já viu, tem uns perfis de Twitter, de vídeos, só vídeo tosqueira, cara, submundo da internet. O perfil chama Por que homens morrem mais cedo. Isso. Eu tive um momento de abrir para ver a timeline desse negócio, enquanto sanitarista, entendeu? Porque acho que as redes dão essa perspectiva que formulário nenhum dá conta, sabe? Dá uma etnografia massa. Não sei o que você achou. Não, é engraçado e terrível ao mesmo tempo. Veja, eu estava ouvindo falar e pensando no seguinte, veja o tamanho da sacanagem e o tamanho do imbróglio que a gente está envolvido. Nós estamos aqui no Novembro Azul, tentando conversar sobre o homem cuidar pelo menos de si mesmo. No mínimo. Porque quando a gente não cuida da gente mesmo, e aí, veja bem, eu estou pensando na saúde nossa, dos homens, naturalmente, a gente precisa olhar para a gente mesmo, olhar para o espelho. Agora, quando a gente não cuida da gente mesmo, além da gente estar sendo irresponsável, além da gente estar sendo correndo mais risco de morrer mais cedo mesmo, de perder, de viver, que viver é massa, a gente ainda está colocando um peso nas costas de outra pessoa, normalmente é uma mulher. Então, quando eu ouvi isso de uma companheira nossa essa semana, assim, vocês têm que se cuidar mesmo, porque quando vocês não se cuidam, sobra para a gente. Então, velho, o ideal seria que os homens dividissem, inclusive, a tarefa de cuidar de outras pessoas quando for necessário. Sua mãe mais velha, seu pai mais velho, seus filhos e filhas, um tio. Não tem para que a gente achar, e a gente vê isso o tempo inteiro, que o cuidado sempre tem que ser da mulher. E ainda tem outras coisas, viu, Marco? Eu conheço um caso de um companheiro que tem vários irmãos, todos homens. Ele é o único que é homossexual, ele é o único que é gay. A mãe dele está doente, a mãe dele precisa de cuidado, e é ele o único que cuida, porque os homens héteros da família, que são irmãos, tão irmãos quanto ele, não querem nem saber. Então, a gente ainda tem esse problema, a gente precisa cuidar dos outros também. Mas o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo é a gente cuidar da gente mesmo, é a gente não dar trabalho para outras pessoas, a gente ter a saúde da gente mais ou menos em dia. Né? E o que é que o cara tem que fazer, Marcos? Assim, o que é que você indica? Tanto uma pessoa que tem um plano de saúde, outra que não tem. Porque é uma dúvida muito grande. O Novembro Azul, aí acho que a gente já percebeu esse obstáculo. Eu entendo que o governo federal, nos próximos anos, vai investir cada vez mais em tirar o Novembro Azul da propriedade exclusiva do câncer de próstata e trazer uma perspectiva mais ampla. Mas eu te pergunto, assim, porque muita gente sabe nem onde começar. Eu quero começar. Vamos dizer que eu tenho meus 40 e poucos anos, eu tenho meus 30 e muitos anos, e eu quero começar a cuidar da saúde. Por onde é que começa? Qual é o primeiro profissional que a gente tem que ir? Qual é o primeiro lugar que a gente tem que ir? Qual o guerreiro? Qual é o primeiro passo do homem que está ouvindo essa live da gente e, finalmente, pela primeira vez na vida, está se envergonhando de ser preguiçoso, cabra safado e irresponsável, como eu era até dezembro do ano passado, como muitos de nós somos, e que quer começar a mudar de vida, quer começar a cuidar pelo menos de si mesmo. Qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Então, acho que a primeira coisa é refletir sobre a sua rotina e o seu papel no cuidado. Acho que isso é um bom ponto de partida. Porque, para exemplo, se você tem filhos e você não está cansado, alguém está sobrecarregado. Esse é o primeiro ponto para refletir. Se o seu trabalho e a sua tarefa de cuidado não se misturam ocasionalmente, e você tem que ter algum jogo de cintura com isso, reflita, porque alguém deve estar sobrecarregado também. Essa é a primeira questão. Pensando na promoção do cuidado de si, eu apresentaria o Sistema Único de Saúde para a pessoa. Entende? E diria que a gente tem hoje no Brasil um conjunto de quase 60 mil equipes de saúde da família espalhado por todos os municípios do Brasil. A gente tem 60 barcos UBS fluviais na Amazônia, no Marajó, a gente tem saúde indígena, a gente tem territórios tradicionais quilombolas, periferias urbanas. O Recife tem mais de 1.000 equipes, tem uma cobertura de mais da metade da cidade. Então, você imaginar que Recife tem 1.600.000 habitantes,
Tem Isso. A equipe gente luta de saúde muito da pela família. universalização, né? Sim, isso está na agenda do Ministério da Saúde, da ministra Anísia, do secretário Nésio. É o que o secretário tem apontado como a APS do futuro, que é a APS de hoje. Aquela premissa bem think tank de que o passado não existe, o hoje foi definido ontem, e hoje a gente está definindo o amanhã. Então o futuro é agora, entendeu? E que a gente precisa construir agora o SUS para os próximos 30 anos. Então, a gente está falando de universalizar a atenção primária, isso significa chegar a uma cobertura de 90%, tecnicamente, porque isso é menor do que a população que tem seguridade privada, né? Plano de saúde, inclusive. Permitiria até encolher, vamos dizer assim, quem usa plano de saúde. Mas abrangendo a totalidade, entendeu? Então, as unidades, tem boa chance de ter alguém, uma unidade perto, ela é um ponto de cuidado, onde é para ter equipes onde pode ser oferecida atualização vacinal, homens a partir de 35 anos, tem indicação de rastreamento de algumas doenças que tem impacto no risco cardiovascular, que é uma condição que traz muita preocupação para a gente, porque é um conjunto de problemas, sabe, Ivan? Muito mórbidos e tipo assim, com muita mortalidade, com muita doença e morte também, que é infarto, derrame, né, o acidente vascular cerebral, ou até amputações, ou perda de visão, perda de função renal. Então é só tranqueiro. Então tem uma premissa da medicina que é de controlar, e da saúde pública, que é de controlar os fatores de risco vascular. Sedentarismo, abuso de álcool e outras substâncias, transtornos mentais. Transtornos mentais aumentam a mortalidade por risco cardiovascular, né? Então, para evitar infarto, tem que controlar transtorno depressivo e de ansiedade. Então, é essa visão que a gente chama de integral dos problemas. E as equipes de saúde da família conseguem oferecer um cuidado ao longo do curso de vida, voltado para o desenvolvimento na primeira infância, pré-natal, saúde dos adolescentes, de adultos, incluindo doenças crônicas não transmissíveis e doenças infecciosas, saúde sexual e reprodutiva. Então tem o que a gente chama de carteira de serviços. Tem municípios que têm sites que está disponível publicamente, já é a tarefa de casa procurar onde está o do Recife, que é a carteira de serviços, que é igual o caderninho do plano de saúde, só que da UBS. A lista de Começa serviços. por onde, homem? Assim, eu moro num determinado bairro que tem uma unidade básica de saúde, chamado postinho. É eu chegar lá e dizer, eu sou homem, nunca fiz Isso. nada, e as Isso, pessoas lá moro me aqui orientarem, perto, quero me porque tu vincular, não sabe a para que essa tipo de médico equipe. ir, né? Aí ele vai ser acolhido por uma equipe de saúde da família e um local que pode ter um apoio de uma equipe multiprofissional. Essa equipe de saúde da família tem médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, agente de saúde, técnico de enfermagem, equipe de saúde bucal, porque Então é só chegar. o Brasil é Chegar só e dizer, chegar. É quero só me cuidar, chegar. quero começar. É óbvio que os serviços eles têm que lidar com a demanda, e assim como você vai marcar no plano de saúde, que os colegas que têm plano, né, apontam, vai marcar e não consegue uma consulta imediata, tem para daqui 15 dias, 30 dias. A unidade ela vai apresentar as ofertas, vai ter estratégias coletivas. Então, por exemplo, a gente defende que as equipes tenham também atividades coletivas voltadas para a promoção de saúde e para um contato mais próximo com a população. Por exemplo, práticas corporais, muitas unidades oferecem grupos de yoga, grupos de práticas corporais da medicina tradicional chinesa, ou de forró, já vi de tudo, cara, de prática corporal. Tem um De negócio grupo que de a gente caminhada, sabe entendeu? já que o que não pode é ficar parado, né? Parece que o exercício é uma obrigação. Isso. Não, E hoje as o cara não vai fazer evidências, exercício elas... mais para ficar gatão, não. Ele tem que fazer exercício para ficar vivo, né? Vamos trabalhar com metas alcançáveis, né, Ivan? Ficar gatão senão também a gente não opera, se frustra fácil. Nem todo mundo Mas vai assim, hoje as ficar por ele. evidências, nem todo mundo, aí tem fatores, né, diversos. Mas é importante colocar
que hoje os estudos assim derrubaram uma verdade que a medicina defendia, né, que a saúde colocava, tipo assim, tem que fazer no mínimo 3 vezes atividade física por semana para ter impacto. Hoje os estudos apontam que qualquer atividade é melhor que sedentarismo. É óbvio que isso tem que ser tratado como um processo. O efeito da atividade recorrente é adicional, acrescenta, pode fazer uma pessoa diminuir um comprimido de pressão alta, por mudança de alimentação ou de estilo de vida. Pode normalizar um colesterol. Você compartilhou sua trajetória de autocuidado, eu experimentei isso. Há uns anos atrás eu estava com colesterol alto e pressão alta, mudei de vida, de estilo de vida, de rotina, de alimentação, de sono, de nível de estresse, e meu colesterol normalizou e diminuiu pela metade meus remédios de pressão alta. Pô, mesma coisa comigo. Eu saí em fevereiro com 7 medicamentos para tomar. Uhum. Para triglicerídeo, para colesterol, para pressão alta, para ansiedade. 7 medicamentos. Eu fui desmamar em outubro. Foi quando eu comemorei que eu fiz meus exames novamente. Eu fiz em junho. E vi uma melhora, mas não estava tudo 100%. Reduzi um pouco o medicamento. Em outubro, nós fizemos mais uma vez. Eu sou acompanhado principalmente por um cardiologista. E ele é quem tem pedido meus exames. Ele no início, ele tinha mostrado que eu estava com risco alto de infarto nos próximos 10 anos. Foi uma das coisas que me apavorou. Né? E hoje eu estou, ok, fiz todos os exames novamente, vou fazer mais agora em janeiro. É um negócio que tem que... O que eu estou entendendo agora, que eu não entendia, e talvez você vá ratificar essa minha percepção, é que as minhas idas ao médico, à médica, ou ao equipamento de saúde qualquer, não é mais um negócio que está atrelado a uma doença. Faz parte agora da minha rotina, de tantos em tantos meses. Eu vou lá, eu converso com o médico, eu mostro para ele meus exames. É isso mesmo, bicho? A gente tem que ficar indo no médico direto. Aí, pode passar um ano sem ir, não. Tem que ter... Veja. Não nada. Eu não vou me livrar mais desse cardiologista. Eu estou entendendo que é assim, mas eu ainda não... É isso mesmo que eu estou entendendo? Velho. Então, o que acontece é o seguinte, é que acho que primeiro teria que individualizar, né, essa resposta para casos específicos, porque o que se tem estabelecido para abordagens de solicitação de exames, de rastreamento de doenças, tem um rol bem estabelecido de programas de rastreamento do Ministério, que passam pelo crivo do INCA, essa nota que deu o que falar, né, que eu compartilhei contigo, porque o Ministério acrescentou evidências, reafirmando a estratégia para a promoção de saúde do homem, saindo de um programa, tirando o foco de um programa de rastreamento de câncer de próstata para um programa de promoção integral da saúde do homem, pensando em promoção de parentalidade responsiva e responsável, promoção do autocuidado assistido, porque é isso que o serviço de saúde pode fazer, independente da idade, é promover o autocuidado assistido. Se eu tenho dúvidas quanto à minha alimentação, ou quanto a algum sintoma recorrente, ou quanto a alguma doença, a gente tem dengue, tem doenças epidêmicas, né, que acontecem. Poder contar com um serviço que você seja afiliado e recorra, por exemplo, você está em acompanhamento com esse cardiologista. Ele pode cumprir um papel de atenção primária à saúde, se ele tiver formação também para isso, sendo o cara de referência para qualquer coisa que Ivan quiser saber na saúde em geral. Pensar como uma equipe ou um profissional que seja o cara que acompanha a tua experiência de usuário do sistema de saúde para te ajudar a coordenar teu cuidado. Tipo um concierge de saúde, que é o que a gente chama de coordenação do cuidado, que a atenção primária à saúde, a estratégia de saúde da família preconiza. Na saúde suplementar tem alguns planos que tem modelos assim, que você se vincula a médicos de família, enfermeiros de família, e eles atendem da tua unha encravada, a inserção do DIU ou do implante hormonal, ajeitar o lóbulo da orelha, tirar uma biópsia de pele, ou encaminhar para um cirurgião porque é uma hérnia, ou para pedir uma opinião para um endócrino porque está difícil manejar a tua diabetes, entendeu? Então ele coordena usando a rede como recurso.
Então, as equipes de saúde da família estão lá para isso. Você ainda não conhece, falando para a nossa turma que vai estar nos ouvindo agora, vai nos ouvir depois, procura da sua unidade e se apropria dela. Tem os canais de participação social do SUS, tem os canais de transparência do SUS sobre o que eu chamei de carteira de serviços, de localização de unidades. Aqui no Distrito Federal, Ivan, tem uma ferramenta no site da Secretaria que o cidadão bota o CEP e aparece qual é a unidade de saúde dele. Que massa. O Recife é meio, bem vanguarda nessa agenda de saúde digital, tá? Não, o Recife é digital, às vezes até demais, viu, Marco? Às vezes até a gente faz uma crítica, porque às vezes eles fazem primeiro para o digital, para depois entender que nem todo mundo tem internet e procura trazer o atendimento para outras pessoas. Mas é importante a gente digitalizar, assim como também é importante a gente universalizar o acesso à internet. Acho que o alcance é muito grande. Isso, o alcance é muito grande, eu concordo absolutamente com você que a digitalização não pode produzir uma barreira de acesso digital. Senão gera iniquidade. Então, assim, ao contrário, tem que ser mais uma ferramenta. Então, por exemplo, a gente teve um debate sobre a caderneta da criança, tá? Aqui no Ministério. Porque tinha gente defendendo que a gente avançasse junto com a saúde digital para que, sabe aquele aplicativo Conect SUS, que é a caderneta de vacina, migrar ali para uma caderneta de saúde da criança digital e PRIO. Eu topo, mas não pode ser barreira de acesso. Eu tenho que imprimir e mandar para um monte de lugar do Brasil que não tem conectividade. Mas acho massa e já há tecnologia para criar essa interface. Aí tá façamos a transição, me cobra ano que vem. Aí você me cobra isso ano que vem. Mas, Marco, então, a gente tocou um pouco nisso no início da conversa, mas chegou mais gente agora, tem gente que vai ver depois. Eu queria que a gente não deixasse nenhuma dúvida sobre justamente o que vocês, médicos da família, me trouxeram como polêmica, que eu acho que a gente devia despolemizar isso. Sim, quebrar esse tabu. verdade. Primeiro, é sobre essa eu não coisa toquei do nesse ponto. para o câncer de próstata. Então, todos nós crescemos com aquele slogan que era: passou os 40 anos, você vai levar a dedada. KKK, dedada, KKK, dedada. Cada um faça a sua piada com isso. E aí entra muito questão de masculinidade tóxica, homofobia. Será que eu vou ser homossexual? Será que vai arrancar minha prega? Será que eu vou gostar? Será que se eu gostar vai ser ruim? Enfim, tem todas aquelas coisas que a gente já sabe de onde é que vem. Em primeiro lugar, eu vou dizer, como se eu fosse médico, que se precisar fazer o exame de toque, você faça. Não é isso que vai fazer você ser outra coisa que você acha que não é, não. Faça. Se precisar, faça. E a segunda coisa que o Dr. Marcos já me disse, e outros médicos e médicas já têm me dito, é que o rastreamento de câncer de próstata, ou seja, o exame de toque retal obrigatório, entre muitas aspas, ele não é mais a indicação do Ministério da Saúde, talvez não tenha sido há muito tempo, a gente aqui não sabia, porque o bem que o rastreamento faz, ele não é maior do que as possíveis contraindicações. É isso mesmo, Marcos? Agora, se precisar fazer, tem que fazer. Isso. Não, com certeza. Eu acho que aí toca alguns tabus, Ivan, relacionados ao próprio corpo, à sexualidade, às inseguranças, né? Dessa ideia de homem, dessa ideia de masculinidade, da relação com o próprio corpo, da relação com os tabus, com o prazer e tudo mais. E é um tema interessante porque isso também é um refúgio desse comportamento que não se baseia em nenhum elemento de autocuidado. Porque, veja, a gente é bastante invasivo no cuidado com as mulheres. A gente propõe, a partir de uma faixa etária como aceitável, elas topam realizar mamografia, que traz alguns incômodos. Algumas mulheres falam, aperta a mama. A gente não pode minimizar, né? Também as queixas das pessoas. Não precisa, a morte não precisa ser o único desfecho que a gente leva em consideração. Mas é aceitável. Exame de câncer de colo de útero é aceitável. E é bem invasivo. Se a gente, de fato, isso é bem invasivo e é recorrente, a cada 3 anos, durante toda a vida
sexual e reprodutiva quase, né? Então, é dos 25 anos em diante, então, assim, é muito tempo. Então, eu acho que isso é um ponto para reflexão, porque isso carrega junto também a dificuldade de acessar o restante do cuidado. Aí o cara, por conta disso, também não minimiza uma dor de cabeça que se repete e não vai lá medir a pressão, que é o rastreamento de pressão alta, é medir a pressão. Qual é o problema de... É aceitável? Tem dúvidas? Conversa com sua equipe de saúde de referência se tiver. Mas medir a pressão uma vez ao ano e saber se é alta ou se não é, confirmar se tiver algo alterado, não, a gente não pode criar barreiras, porque uma coisa puxa a outra, sabe? E o cara, muitas vezes, por medo de ser abordado por esse tema, porque já passou de 40 anos, ele não acessa o restante do que seria indicado na idade dele. Acho que isso é um ponto para colocar, né? E, de fato, do ponto de vista das evidências, assim, tem um tipo de estudo que são as revisões sistemáticas, que estão entre... Tem uma pirâmide de força e de evidência dos estudos, e as revisões sistemáticas estão próximas dos ensaios clínicos randomizados e tal, duplo cego controlados. Aí a linguagem do PIBIC. E essas revisões sistemáticas sobre o tema do rastreamento do câncer de próstata, elas não têm apresentado redução da mortalidade. Ela tem aumentado o diagnóstico. Então, assim, quando você pensa a curva, você está deixando de diagnosticar, por exemplo, 10 mil por ano para 50 mil, mas a mortalidade não muda significativamente. Você segue tendo a mesma mortalidade de 1%. Então, será que faz alguma diferença para a tomada de decisão, pensando que o exame alterado tem uma cascata de eventos, né? Você pode ter um toque que ele não é um toque retal para a palpação da próstata, ele não é suficiente, porque você só palpa um lado da próstata. O lado que está virado para a bexiga não palpa, tem que complementar com ultrassom. Aí já são duas intervenções, que na cascata de eventos pode levar a alguma incerteza que leva à necessidade de uma biópsia. E uma biópsia, um percentual das biópsias vão ter uma taxa de complicação. Então, a gente vai fazendo esses filtros, porque a gente está falando de populações muito grandes, Ivan. E isso é difícil, às vezes, traduzir enquanto divulgação científica, que eu estou falando de 60 milhões de homens. E se eu faço um filtro disso, eu vou ter, no fim das contas, talvez 3 milhões, aí são dados, eu estou dizendo só para ilustrar, sabe? 3 milhões de infecções como complicação de biópsia, ou de biópsias que vão levar a uma disfunção erétil ou a um outro problema urinário. Então, assim, quando a gente vai pensar a segurança das intervenções, a gente considera também essa cadeia de eventos que a estatística na saúde pública consegue dar para a gente enquanto diagnóstico. Então, simplificando, não há recomendação de pedir exame para todo mundo, seguindo para uma recomendação clara de saúde pública. Ainda mais acima dos 50 anos. Isso já era apontado pelo INCA em 2015 e isso foi, há vários anos, isso foi reafirmado pelo Ministério esse ano, com novos dados que reforçam essa posição. A gente recomenda pautar a promoção da saúde integral dos homens nessa abordagem ampliada, que envolve prevenção de violência, de doença crônica não transmissível, abordando o tema das doenças de transmissão vertical, Ivan, porque a gente não vai controlar, cara, combater sífilis no recém-nascido se você não tratar a sífilis dos companheiros, que reinfectam as gestantes. O Ministério está tratando as gestantes e a gente não está conseguindo reduzir os casos. Então, a saúde do homem tem que botar a mão na cumbuca. Camarada, velho. É isso aí. O papo hoje Entendeu? é sobre saúde do homem. Nós estamos no Novembro Azul. Já estamos chegando mais ou menos no tempo que a gente combinou com o Marcos Pedrosa. Marcos Pedrosa, ele é diretor de gestão em saúde integral do Ministério da Saúde. É o cara que está pensando, entre outras coisas, ele está com a tromba de fazer com que a gente entenda a necessidade de cuidar da nossa saúde. A primeira coisa que você precisa saber não entenda que você assistiu essa live, já sabe tudo de saúde do homem, você foi no Google, já sabe tudo de saúde do homem. A indicação não é vá e faça determinado exame. Não é você
quem vai dizer qual o exame que você precisa fazer. O que você tem que fazer, enquanto homem, não enquanto mulher, mas é com homem que eu estou falando, é se cuidar, é se alimentar bem, é fazer exercício, é ir para o equipamento de saúde, é consultar um médico, uma médica da família, né? E não dar trabalho aos outros. Normalmente, quando o cara não se cuida, quem vai se lascar depois para cuidar dele é a mulher, e não é isso que a gente quer. A gente que é homem nesse tempo que a gente vive, a gente reconhece que o machismo é uma coisa ruim, que o patriarcado tem que se acabar. Você que é homem que me segue, não vai ser esses esquerdomachos que tem um discurso e uma prática diferente, beleza, gente? Não queremos mais esse tipo de homem. Não tem mais. Nem as mulheres que querem saber mais da gente. Diferente. Márcio, obrigado demais pela conversa. Cara, a gente sabe que você está com o tempo corrido. Se tiver alguma mensagem para a rapaziada, a hora é essa. não, só agradecer o diálogo, cara. Eu estou, de fato, com questão de comparecer para esse bate-papo. Estou saindo aqui agora para um evento que é o Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica. A minha cachorra está latindo aqui, está atrapalhando o áudio. É bem de live mesmo, né? Espera aí, vem para cá. Para se acalmar. Essa aqui. E é o Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica, velho. Para falar de mortalidade materna, nova rede cegonha, enfrentamento à mortalidade materna, especialmente com corte étnico-racial. Então, são as agendas aí do Ministério da Saúde. Mas um abraço forte. Devo ir em Recife em breve. A gente tem feito visitas técnicas por aí, acompanhando questões da rede cegonha, da hanseníase nas agendas com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, de reparação dos acometidos pela hanseníase. E fica aí à disposição, quando quiser, é só a gente bater um papo. Beleza? Um abraço, galera. Obrigado muito. E aí fica também o meu aplauso à equipe do Ministério da Saúde, à ministra Nízia. A gente vive hoje uma nova fase na saúde do Brasil. Salve o SUS e salve vocês que estão aí segurando essa peteca, tentando aí reformular, reconstruir tantas políticas que os 6 anos de golpe nos tiraram. Um abraço muito grande. Gente, vocês me acompanharam até hoje. Se liguem, na moral, homem, velho. Se tu for homem, eu vou te encontrar na rua e vou perguntar se tu fez teus exames, se tu foi pro médico, se tu se perguntou o que é que tu tem que fazer para não dar trabalho para as outras. Mulheres que estão aqui, essa live não foi para vocês, mas fique aqui com o meu abraço, minha solidariedade, né? E, mais uma vez, meu compromisso de, enquanto aliado, puxar a orelha dos meus pares, porque acho que essa é a principal tarefa que eu tenho nesse sentido. Beijo grande, tamo junto. Vamos embora. Como é que liga esse negócio aí?